Olá, bom dia! Fundo de garantia para aquisição da casa própria. Nossa reportagem mostra as exigências para fazer o financiamento. O que pouca gente sabe é que mesmo quem já comprou um imóvel pode usar o FGTS para abater parcelas. Horta em casa. Dicas para acomodar as plantas nos cantinhos mais improváveis. Um concurso desafia arquitetos e designers a criar espaços diferentes usando tapetes orientais. E em época de Feira do Livro de Porto Alegre, o Imóvel Class TV foi atrás de dicas para cuidar dos livros com um escritor que também é secretário da Cultura. Como será a biblioteca de Luiz Antônio Assis Brasil? Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. O Imóvel Class TV começa com um serviço para você que ainda tem dúvidas sobre como usar o FGTS para comprar a casa própria. Quais são as regras e o limite do valor da aquisição? O que pouca gente sabe é que, além de servir como entrada para o pagamento do imóvel, o fundo pode ser usado para abater parcelas. Quem mora de aluguel sonha em adquirir a casa própria, mas nem todos sabem que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pode dar uma grande ajuda para transformar esse sonho em realidade. O fundo de garantia ele tem um rendimento muito baixo, então a gente está falando na casa de 4% ao ano. Hoje a inflação é quase o dobro do que isso, então ele já está perdendo o poder de compra por estar lá. Júlio César tinha um saldo acumulado no seu fundo de garantia de 10 anos de trabalho com carteira assinada. Na época, morava de aluguel com a esposa e pesquisou muito antes de fazer a opção por usar o FGTS. Do valor total do imóvel, 70% foi pago utilizando o fundo de garantia. Um percentual que fez uma grande diferença para a família de Júlio César. E a economia foi em torno de 40, 45 mil reais em juros que nós deixamos de pagar aí ao banco, aí podendo investir em outros projetos nossos. Júlio se soma a um contingente cada vez maior de pessoas que opta por usar o fundo de garantia, seja para dar uma entrada, liquidar totalmente o imóvel ou, mesmo que a aquisição já tenha sido feita, abater parcelas do financiamento. Um uso mais vantajoso do que deixar esse dinheiro quase parado. Nós temos situações que a gente verifica, a vida do cliente, e que ele sistematicamente utiliza o recurso do fundo de garantia e ele reduz o prazo de 35 anos do seu contrato para 8 anos em função da utilização do saldo da conta vinculada do fundo de garantia. Para usar os recursos da conta vinculada ao fundo de garantia na compra da casa própria, é preciso observar alguns requisitos. É necessário somar pelo menos 3 anos de trabalho com carteira assinada. Não precisam ser consecutivos. O valor do imóvel tem que ser de até 650 mil reais. O imóvel deve ser especificamente para morar. Não pode ser usado para fins comerciais. Você tem que morar na mesma cidade em que vai comprar a casa e não pode ser proprietário de outro imóvel. Quem já usou o FGTS para adquirir a casa própria não se arrependeu. As pessoas acham que é bom deixar o fundo de garantia lá, não usar porque é um fundo, é uma garantia. Mas, na verdade, se tu tem pretensão de comprar um imóvel, é muito melhor tu usar o dinheiro que está lá, porque ele rende menos que a caderneta de poupança. E a sensação de entrar na casa própria e ver o sonho realizado é única. A esposa de Júlio tenta resumir. Você entrar no espaço, saber que foi adquirido com o teu trabalho anterior. Então você entra e fala, nossa, eu consegui chegar até aqui, conquistei. Não tem preço, é inesquecível. Para nós foi inesquecível. Dez arquitetos e decoradores e um desafio. Essa é a proposta do desafio Império Persa, que no dia 25 terá anunciado o nome do vencedor da sua primeira edição. O evento, criado pela Império Persa Home Design, propôs a 10 profissionais da área o desafio de elaborar ambientes criativos com tapetes. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Imóvel Class TV.
Tapetes e o Desafio Império Persa. E o meu entrevistado é o Pedram Zaman, diretor do Grupo Zaman, que tem entre as empresas a Império Persa Home Design, que é um especialista nesse assunto. Tudo bem? Bem-vindo, Pedram. Muito obrigado, Lúcia. Estou muito feliz. Queria começar te perguntando um pouquinho da origem do tapete. Tu, inclusive, nasceste no Irã, né? Então, Sim. nos conta um pouquinho da história, de onde e por que surgiram os tapetes. Bem, os tapetes realmente existem há milhares de anos e o seu uso foi modificando conforme o tempo. Então, nós tivemos um tempo em que os tapetes eram muito utilizados para a proteção do frio. E, atualmente, também, tu utiliza o tapete, tu diz que o ambiente é muito mais aconchegante, é muito mais quente, quando tu utiliza isso no ambiente. Mas, assim, o início do uso aconteceu nesse momento. Depois, ele teve vários outros usos, tá? Mas também, dependendo da qualidade do tapete, tu usa um tapete ou no chão ou na parede. Pois era isso que eu ia te perguntar, porque quando eles viraram objetos de decoração, e inclusive objetos de status, né? Eles Isso. representavam status, né? Então a gente via nos palácios, né? Nos palacetes, os tapetes nas paredes. Ainda hoje é usado assim? Pode ser usado assim? Atualmente se utiliza mais tapetes no chão e os tapetes na parede são os tapetes finos, que se utilizam muito de seda, em algumas vezes, Lúcia, se utiliza até fios de ouro. Então, esses tapetes não são recomendados ser usados no piso e têm o objetivo de ser uma decoração de parede. E os materiais que eram utilizados? Não só os que estão sendo utilizados atualmente, mas ao longo da história. Basicamente se utilizou sempre a lã de ovelha. Então, esse é o ponto-chave de um tapete. Então, se utiliza lã de ovelha, que é tingido naturalmente, e em cima disso é feito todo o procedimento de fabricação do tapete nó por nó. Então, nós temos essa lã. Depois de um tempo foi começado a utilizar seda e muitas vezes algodão também é utilizado. Mas assim, o processo básico de um tapete é lã. E ainda é lã. Ainda é lã, algodão e seda. E a diferença do feito manualmente e do feito mecanicamente? Isso tem uma diferença muito grande, inclusive no valor, né? Isso. Os tapetes persas são os tapetes que 100% deles são feitos artesanalmente. E por isso que eles têm toda essa fama, Lúcia, de tu dizer, eu tenho um tapete persa, porque realmente ele foi feito nó por nó. Depois nós temos os tapetes orientais, que são os tapetes feitos no Oriente. Então, isso pode ser tanto da antiga Pérsia, que também é considerado tapete persa, como também em outros lugares do Oriente. Que aí a diferença deles tu consegue perceber basicamente pela parte de trás do tapete. Então, quando tu vê que a parte de trás do tapete é muito parecida com a parte da frente, é porque há grande chance de ele ser feito de ele ser um tapete artesanal. Outro ponto é que tu olha a borda do tapete. Então, a borda do tapete, se ele tiver uma franja que for a continuação do tapete, que é a trama, e a borda lateral, tu vê que tem uma costura que é a continuação do tapete, isso foi feito artesanalmente. Porque normalmente o tapete feito à máquina é feito com aquele estilo meio overlock. Portanto, vale muito mais, Pedro? Com certeza, é infinitamente mais caro. Claro que nós temos os tapetes persas na região, por exemplo, do Paquistão, que tem fronteira com o Irã, que se consegue um preço muito mais em conta, às vezes muito mais barato que um carpete. Mas, se tu for comparar um tapete industrial, além do tempo que um tapete persa ele dura, tu vai ver que o custo dele é um pouco mais caro. Bom, a tua família veio de lá, tu nasceste no Irã mesmo, Eu nasci no Irã, vim com 2 anos aqui para o Brasil. Bom, não tinha como não ter um negócio de tapetes, é isso? Com certeza, Como é que a gente tem um histórico muito grande na loja, a experiência do meu pai que traz os tapetes, ele escolhe um a um. Então, quem vai na loja até vê que os tapetes eles vêm com um lacre, que foi o lacre que meu pai colocou no dia da compra lá na região. A gente não pode ir para o Irã, basicamente, comprar no Irã, então as grandes empresas trazem para nós na fronteira, como a gente é grandes
compradores, eles trazem para nós na fronteira. E os tapetes da Império Persa vêm de lá, dessa região? Eu tenho diversos modelos lá na Império Persa. A maioria deles são vindos da região da Pérsia e quase que 95% são tapetes artesanais. São raríssimos tapetes que eu tenho industrializados. Dá uma ideia para a gente de valor, Pedrão, para quem está em casa. Olha... E sonha com tapete. Lúcia, é muito difícil eu te dizer o preço de um tapete. Mas o que eu posso te dizer assim, ó, que é possível comprar um tapete, um tapete persa, feito no Irã mesmo. Então, é aquele tapete bem da região do Irã. É possível comprar um tapete grande para uma sala de jantar por R$3.000 tranquilamente. E o que a pessoa deve pensar na hora de escolher um tapete? Para onde vai? Então, esse é o ponto mais importante. Então, se tu vai botar numa sala de jantar, tu tem que cuidar que na sala de jantar cai comida, cai todo o resto de alimento, cai líquidos. Então, não é adequado colocar um tapete com fios de seda. Então, tu coloca um tapete mais adequado para esse ambiente. Agora, se tu tem um ambiente mais rústico, então nós podemos botar um tapete persa mais rústico na região perto ali da parte alfandegária dos portos, que são os tapetes com mais amarelo, mais vermelho, com mais marrom, que são bem interessantes também para esses ambientes rústicos. Mas depende muito do ambiente. E a contratação de um profissional de arquitetura e decoração é muito importante nesse momento. Para variar, né? Bom, em instantes a gente segue falando desse universo de tapetes, muito legal, né? Esse bate-papo hoje com o Pedram Zaman da Império Persa, pois depois do intervalo você vai saber o que os profissionais de arquitetura e decoração são capazes de fazer com os tapetes. E você vai ver também soluções engenhocas para cultivar uma hortinha em casa.